Muito bom, vamos lá, estamos da Lamed Aleph Amud Aleph, na segunda linha. Fala pra gente, Agmará, Tanurabanan, Sukkah Gzulá, uma sukkah roubada, Vemesacher Bershut Arabim, ou alguém que construiu a sukkah dele no Reshut Arabim, ou seja, ele fez a sukkah num lugar onde era proibido, ele está roubando o tzibur, está roubando as pessoas que querem passar na rua. Ele fez a sucá dele no meio da calçada. Rablezer possível, Hamim Akshirim. Rablezer fala que a sucá está inválida, está passul, porque é roubado, e Hamim falam que, embora ele não deveria ter feito isso, a sucá está cheirada. אמר רב נחמן, פאל רב נחמן, מחלוקת בשתוקפת חברו והוציאו מסוכתו. Fala Rav Nachman, isso que Ramim discordaram de Rablezer e falaram que uma sucá roubada ela é ksherá, está se tratando no caso em que eu tirei o cara da casa dele, tirei uma pessoa da sucá dele e sentei dentro da sucá à força, certo? Eu me impus na sucá de outra pessoa. Esse é o sentido de sucá roubada. Não que eu roubei as madeiras e construí a sucá, e sim que eu invadi a sucá de uma pessoa sem permissão. ורבלזר לטעמי דאמר, אין אדם יוצא חובתו, אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. E Rablezer segue a opinião dele, que diz que a pessoa não tem como cumprir a mitzvah de sukkah na sukkah do amigo, certo? A gente viu a opinião de Rablezer lá atrás, que a pessoa não pode sentar em duas sukkot, não pode ter duas sukkot durante o ano. Ele diz também que a pessoa só pode cumprir a mitzvah de sukkah se a sukkah pertence a ele. Ou seja, o din que a gente encontra com relação ao lulav, que o lulav tem que ser meu, de acordo com o Rablezer, também é válido para a sukkah tem que ser minha. E a sucá tem que ser minha. Então, no caso em que eu invadi a sucá de outra pessoa, ou fiz uma sucá na rua, de qualquer jeito é inválido dos dois lados. Quais dois lados? E karka nigzelet, se existe roubo com relação a terreno, se dá para roubar o terreno de uma pessoa, mesmo que é um imóvel, sukkah gzulai. Então, essa sukkah que eu invadi ou estou fazendo na rua, no Reshut Rabim, é uma sukkah roubada. Vem na mikarka inanixelet, e mesmo que eu diga que uma carca não pode ser roubada, não dá para roubar um terreno, não dá para roubar um imóvel, porque ele continua lá, sukkah sheulai. Então, essa sukkah que eu invadi a casa de alguém e sentei na sukkah dele, ou fiz uma sucá no meio da rua, é uma sucá, no mínimo, emprestada, não é minha, porque eu não posso roubar a terra, então a sucá é emprestada. E uma sucá emprestada é inválida, igual uma sucá roubada, certo? De acordo com o Rablezer, uma sucá que não é minha, não serve para mitzvah de sucá. Então, se dá para roubar a terra, então é uma sucá roubada. Se não dá para roubar, ela é no mínimo emprestada. Por isso, esses dois casos em que eu invadi a sucá de alguém, ou fiz uma sucá no Reshut Rabim, está inválido. Verabanan letamai, Rabanan segue a opinião deles. De Amre e Adam yotzei de chovato vesukato shel havero. De acordo com o Rabanan, dá para cumprir a mitzvah de sukkah usando a sukkah de outra pessoa. Vekarka inanigzelet vesukkah sheulai. E esse terreno que eu estou fazendo na minha sukkah, seja se eu invadir a sukkah de uma pessoa e sentei na sukkah dele, seja num caso em que eu construí a minha sucá no Reshut Rabim, em um lugar público, nesses dois casos, a sucá ela é emprestada, ela não é uma sucá roubada, porque não dá para roubar um terreno, não dá para roubar carga. Por isso, nesses dois casos, a sucá ela é ksherá, de acordo com o Rabanan. Mas uma pessoa que roubou as madeiras e usou as madeiras para fazer a sucá, tanto o Rablezer quanto o Rabanan concordam que a sucá está ksherá, certo? A sucá está ksherá, e a pessoa que roubou a madeira, ele vai ter obrigação de pagar pelo que ele roubou, mas ele tem que pagar, ele recebeu sobre si mesmo uma dívida com relação às madeiras. Mas a madeira em si, com a qual foi construída a sucá, não precisa devolver, certo? Deixa eu ver aqui se Rashi já vai antecipar isso. Tem uma takaná de Rabanan. Rabanan decretaram que alguém que roubou uma matéria-prima e usou isso de parede para casa, ou algo do tipo, ele tem uma dívida somente com o valor monetário e não com a própria matéria-prima, porque senão as pessoas não iam querer fazer chuvá, não iam querer devolver, porque eu vou ter que destruir minha casa para devolver. Então, quando alguém rouba uma matéria-prima e constrói alguma coisa com isso, pertence a ele, se torna dele. Já que se tornou dele, não tem, como chama? Não tem obrigação de devolver a própria madeira, então a sucá está cheirada.
Mimai, da onde ele conclui isso? Da onde eu sei que se a pessoa roubou a madeira e construiu uma sucá, sucá da ksherá, medekatani do medereshut rabim. Disso que a Braita comparou, trouxe junto uma sucá roubada com uma sucá construída em lugar público, eu posso aprender isso. Por quê? Mareshut rabim karka lavdideio, sukanami lav karka dideio. Do mesmo jeito que uma sucá no Reshut rabim está tratando de uma sucá que o terreno não é meu, que ele é construído num terreno que não pertence a mim, assim também a sucá gzulá, a sucá roubada que foi trazida no começo da Braita, é uma sucá que o terreno não pertence a mim. É uma sucá que eu invadi a sucá de alguém e estou usando essa sucá de casa. Mas se o terreno for meu, mesmo que eu tenha roubado as madeiras da parede da sucá, a sucá está a cheirar, porque não tem um psul, não tem uma invalidez nas próprias paredes, mesmo que seja mercadoria roubada, eu tenho que devolver o valor da madeira e não a madeira em si. Por isso a sucá está a cheirar. Conta Gumará. Aí Savta de Atelikamei de Rav Nachman. Certa vez veio uma senhora no Beidin de Rav Nachman, no tribunal de Rav Nachman, e falou, Amralei, falou para ele, Ereish Galuta vekulhu Rabanan de Bereish Galuta besukag zela avuyatvei. Ela falou que o Reish Galuta, o Rosh da Golá, certo? O chefe da comunidade, e todo mundo que senta com ele na sucá está sentado numa sucá roubada. Ela falou que roubaram dela essa sucá, está todo mundo sentado numa sucá roubada. Safra Veloshkach para Rav Nachman. Ela ficou lá gritando e Rav Nachman ignorou. Não lidou com o assunto, deixou quieto. Amra Lei falou a mulher para Rav Nachman. Iteta deava lei levua tlatmea vetam neisare yavdei. Uma mulher que o pai dela tinha 318 escravos. Safra kamaichu veloshkech hituba. Ela está gritando perante vocês não fazem nada? Vocês não prestam atenção no que ela está falando? Por que você está me ignorando? Certo? Alguns Nefarshim trazem que é uma mulher que o pai dela tinha 318 escravos, Avram Avinu tinha 318 escravos. Ela está falando, eu sou Yehudiá, descendente de Avram Avinu, por que você não está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando que a sucá do Reish Galuta, do chefe da comunidade, e todo mundo que está lá, uma sucá roubada, porque você não faz nada. Amaleu Rav Nachman, falou Rav Nachman para os outros Dayanim, para quem estava lá, Ita Ida, vem lá elas meietzim bilvad. Olha, essa daí é inteligente, sabe argumentar, certo? Esse argumento de que ela é descendente de Abraão Avinu, por que vocês não estão me ouvindo? Foi um bom argumento, mas não tem o que fazer. Mesmo que a madeira seja roubada, mesmo que tenham roubado dela a madeira para construir a sucá, ela merece o valor da madeira. O valor da madeira tem que pagar para ela de volta, mas não a madeira em si. Então a sucá sim é ksherá, certo? Então por isso o Rav Nachman não quis julgar, porque não ia ter nenhuma diferença com relação ao Hag. Ele depois ia julgar, ver se foi roubado, não foi roubado e dar o dinheiro de volta para ela. Mas com certeza a sucá em si não era inválida. A Maravina fala Ravina, ai quechura de metalelta, de xulá, avdelera bananta canta, mishum takanat mereish. Falou Ravina, uma parede, uma madeira da sucá que foi roubada, Rabanan fizeram uma takaná especial, que embora geralmente alguém que rouba uma mercadoria, ele precisa devolver a mercadoria, o objeto em si, com relação a sucá, Rabanan fizeram uma takaná especial de que ele precisa devolver somente o dinheiro e não a matéria-prima, chamado Takanat Mereish. Takanat Mereish é para evitar com que as pessoas deixem de fazer chuvá. Se você falar para ele, olha, para você fazer chuvá, você tem que desmontar sua açúcar e devolver a madeira, a pessoa vai falar, desencana, não vou fazer então. Mas se você falar para ele, olha, açúcar fica aí, fica com você, mas devolve o valor, tem chance da pessoa voltar atrás. Tita, fala, óbvio, qual a dúvida? Porque Ravina vem falar que a madeira usada para construir açúcar tem essa takaná. Mas na metim, qual a diferença entre isso e qualquer tipo de madeira que a gente conhece essa takaná? Fala, Ravina está tratando de um tipo de madeira que tipo, ela serve de pilastre para o centro da sucá. É uma madeira especial. Então, eu poderia dizer que isso que Rabanan falaram, que alguém que roubou uma madeira, ele não precisa devolver a madeira em si, só o valor. É madeiras comuns, que você acha fácil. Mas talvez essa madeira especial que eu estou te falando, que é uma estaca de madeira mais firme, mais dura, que ela segura a sucá, talvez aqui não tenha takaná, Kamash Melan, que sim tem. Vem Ravini fala que aqui também é válida essa takaná.
e precisa devolver o valor, o dinheiro, e não a madeira em si, por isso a suká está cheirando. Fala Gmará, porém, nem milei begoshiva, avalebatar shiva adar benei. Fala Gmará, isso que eu só preciso devolver o valor e não a madeira em si, é durante os 7 dias de Sukkot para que a pessoa aceite fazer chuvá e devolva o valor. Mas depois dos 7 dias de Sukkot, que eu vou desmontar minha açúcar, aí eu preciso devolver a madeira em si. Não posso ficar com a madeira e falar, vou te devolver o dinheiro, porque se a madeira está separada, está solta, não faz parte da minha açúcar, aí eu devolvo a madeira em si. Virra, brobetina, mas se eu construir uma açúcar firme que eu pretendo deixar aqui, por anos, não quero ficar montando e desmontando todo ano. Mesmo depois de Shiva, mesmo depois dos 7 dias de Sukkot, eu dou somente o valor, porque é uma madeira que eu pretendo ficar com ela. Não pretendo jogar ela fora, não pretendo desmontar açúcar, então virou como se fosse parte da minha casa, só devolvo o valor, é uma tacaná especial que eu só devolvo o valor e não a madeira em si. Ponto. Agora a gente vai voltar para o din de Yavesh, de algo seco. A gente falou sobre algo roubado, agora a gente vai falar sobre algo seco. Tana. Yavesh Pasul. Um lulav que ele está seco, ele está inválido. Rabiuda Machshir. Rabiuda fala que um lulav seco está kasher, discorda de Rabanan. Na nossa Mishnah que foi dito que um lulav seco está inválido, essa é a opinião de Chachamim. Rabiuda discorda, ele Machshir. Amarava falarava machloket belulav. A discussão é com relação ao lulav dos Arbat Aminim. De Rabanan sabe, Makshin lav leetrog. Maetrog bayadar, af lulav bayadar. Porque Rabanan, eles comparam o lulav com o etrog, do mesmo jeito que o etrog precisa ser meudar, precisa ser bonito, assim também o lulav tem que ser bonito. No passo está escrito, Ulkachtem lachem bayom arishon pri etz hadar. A palavra hadar de meudar, de bonito, está escrito junto com o prietz, com a fruta, que é o etrog. Então, o Rabanan fala o seguinte, olha, embora a palavra dar está escrito com relação ao etrog, a verdade é que tanto o etrog quanto os outros arbat aminim, o lulav, por exemplo, também tem que ser meudar, também tem que ser bonito. Então, se ele é seco, está inválido. Verabilda savar, lomachina, lulav letrog. E Rabilda sover, Rabilda sustenta que não. A gente não compara o lulav com o etrog. O lulav tem que ser bonito, mas o etrog, desculpa, o etrog que está escrito prietzadar tem que ser bonito, mas o lulav não necessariamente. Pergunta, mas desculpa aí, completa Rava, aval beetrog divrei koladar baina. Mas o etrog, todo mundo concorda que o etrog tem que ser bonito, porque está escrito no passo pri etz hadar. Pergunta Gmará, o Belulav, Rabiuda dar, será que com relação ao Lulav, Rabiuda realmente diz que o Lulav não precisa ser bonito, somente o Etrog, Veatnan, Areita ensina na Mishnah, Rabiuda Omer, Yagdeinu Milemala, Rabiuda fala que quando eu junto meus Arbat Aminim, eu tenho que amarrar eles em cima, a priori, Maitama, porque Rabiuda falou para amarrar? Rabiuda falou na Mishnah que se as plantas do meu Lulav se separaram um pouquinho, eu preciso amarrar elas juntas para o Lulav ficar fininho, bonitinho. Mas tá, a priori qual o motivo? Lá, Mexum, de Baiadar, a priori o motivo de Rabilda que eu amarro as plantas em cima para não ficarem todas abertas, é para ser bonito, então parece que de acordo com Rabilda, também o lulav tem que ser bonito. Não, o motivo de Rabilda que ele manda amarrar as plantas do lulav que se separaram não é para ficar bonito, ela que decataneitama, o motivo dele é como foi dito o motivo, Rabilda Omer Mexum Rabitarfon, Rabilda falou o nome de Rabitarfon, o lulav é chamado de kapot tmarim. Kapot vem maiaparud ertefeino. Kapot é algo kafut. Kafut em hebraico é algo amarrado, algo preso, certo? Uma pessoa que ele está amarrada com algemas, por exemplo, isso é chamado de kafut, alguém que foi amarrado. Bem Maiaparud, se estiver separado, se estiver solto, Irtefeino. Ou seja, o motivo de Rabilda que eu tenho que amarrar o lulav para as plantas ficarem presas à coluna dele não é pela beleza, e sim porque a Torá falou que o lulav ele tem que ser algo preso, tem que ser algo amarrado. Você vê que Cafô está falando do lulav. Peraí, vamos só voltar aqui no passo rapidinho. Só revendo o passo, voltando alguns tapim. Está escrito no Passuk, aqui. Ulkachtem lachem bayom arishon pri etz adar. Pri etz adar é o etrog tem que ser bonito.
kafot tmarim, esse é o lulav, certo? É o lulav que ele vem da tamareira. E o passuco falou que ele tem que ser kafut, ele tem que ser amarrado, de acordo com a Rabiuda. Isso que a Rabiuda mandou amarrar, se as plantas separaram, ele mandou amarrar, é para ficar amarrado, não para ficar bonito. Venaf etzavot, verveinachal é o adas e arava. Certo? Então, o motivo de Rabiuda não é pela beleza, é pelo kafut, que tem que ser amarrado. Desculpa, quase lá. Voltando. Aqui. Esse é o motivo de Rabiuda. Pergunta Gemara. É... Velobaia dar. Será que, de acordo com o Rabiuda, realmente o lulav não precisa ser meudar, não precisa ser bonito, por isso o que é seco é kasher? Vetna, ele está dizendo, está? Enogdim et lulav vela beminod. Rabiuda diz que quando eu vou amarrar o lulav, certo? O Rabiuda falou que o lulav tem que ter amarrado, tem que estar, as folhas dele tem que estar presas na coluna. E Rabiuda fala que eu não posso amarrar ele com um fio, qualquer outro fio. Um fio de ouro, um fio de cobre, um fio de barbante, qualquer coisa do tipo. Eu preciso usar a própria matéria do lulav. Eu preciso usar uma folha de lulav para amarrar ele próprio. Por que precisa ser justamente beminó, com a espécie dele mesma? Maitá, malav mishum de baiadar. A priori é porque fica mais bonito. Quando eu amarro ele com alguma coisa que tem a mesma cor, o mesmo formato, o mesmo tipo, fica mais bonito do que agora trazer um barbante e amarrar. Então, pior, de acordo com a Bilda, o lulav tem que ser bonito. Fala Gmará, lo. Fala Gmará que não. De amarava, porque Rava falou, afilo besiva, afilo beikara de dikla. Rava disse que, de acordo com a Bilda, que eu preciso amarrar o lulav com algo que é da espécie dele, a espécie dele não significa que tenho que pegar uma das próprias plantinhas do lulav e amarrar, e sim que qualquer coisa que eu tenha na árvore da tamareira, da onde eu tiro o lulav, serve para amarrar. Então, mesmo que vai ter outra cor, vai ser outra parte da árvore, serve para amarrar. Então, não é pela beleza. Vela mai tamadeira bilda, qual o motivo de Rabilda realmente eu preciso usar? Algo que é da mesma espécie do lulav, ela tama de Rabiuda atam de kassavar, o motivo dele lá é pelo seguinte, eles souberam que o quê? Lulav tsarich eged. Rabiuda fala que o lulav tem que estar amarrado, é obrigatório que o lulav esteja amarrado, parte da mitzvah de Arbat Aminim é que o lulav esteja amarrado. Veimate minachrina, voleu hamisha minim. E se eu trouxer agora um fio, um barbante de algum outro tipo de tecido, de algum outro tipo de material, então não vou ter arbata minim, lulav, etrog, adácia, aravá, eu vou ter 5 espécies. Esses 4 e a espécie que eu usei para amarrar. Então, se eu pegar um fio de algodão para amarrar, eu tenho 5 espécies. Eu tenho lava, adácia, aravá, etrog e algodão. Já que amarrar é parte da mitzvah, se eu amarrar com algo que pertence a outra espécie, eu estou tendo uma espécie a mais, eu tenho Hameshet Aminim, não Arbata Minim. Por isso, a Bíblia fala que eu tenho que usar algo da matéria algo da pertence à árvore do lulav. Veatania, Arbata Minim Shemalulav, que Shem Shin Pochatim Mem Kachin Mosifim Alem. Pergunta Gmará, mas espera aí. Está escrito na Braita o seguinte, deixa eu ser uma pergunta, uma prova. Uma pergunta. Do mesmo jeito que Arbata Minim, eu não posso diminuir um deles, certo? Não, desculpa, eu pulei uma linha. Sim. O Betrog me vai Rabiuda dar, a gente falou que de acordo com o Rabiuda, o lulav seco está kasher, porque o lulav seco não tem que ser meudar, mas o etrog seco, a priori, o etrog tem que ser meudar. Sim, assim Rava falou, que a discussão entre Rabiuda e Chachamim é só com relação ao lulav, se o lulav precisa ser meudar ou não, mas com relação ao etrog, tanto Rabiuda quanto o Rabanan concordam que ele precisa ser meudar, ele precisa ser bonito. Pergunta Gmará, o Beetrog e Rabiuda dar, será que de acordo com Rabiuda, o etrog tem que ser meudar, tem que ser bonito, o Beatane, era está escrito na Braita, Arbata Minim Shebalulav, que Shem Shin Pochatim Mem Kachen Mosifim Alem, Arbata Minim, as 4 espécies do Lulav, certo? Arbata Minim. Do mesmo jeito que eu não posso fazer com 3 espécies, eu não posso acrescentar espécies novas. Agora, o que acontece com Lomatzah etrog? O que acontece se eu não achar etrog? Então, Loyavi loparish velorimon velodavaracher. Se eu não achei um etrog, não posso trazer um outro tipo de fruta parecida. Um limão, um limão ou alguma coisa do tipo. Arbata minim são essas 4 espécies. Não posso nem aumentar nem diminuir. Se eu não achei etrog, não pode trazer outra.
Kmushim, qual o din de um etrog que ele está kamush, ele está murcho, ksherim, yeveshim, psulim. Se eles estão murchos, eles estão ksherim, certo? Não secou ainda, só está um pouco murcho. Agora, se está seco, é passul. Rabiuda Omer, af yeveshim. Rabiuda fala que mesmo seco é kasher, ou seja, parece que Rabiuda fala que mesmo um etrog seco é kasher. Não só murcho, de acordo com a Rabiuda, mesmo seco é kasher. Inclusive, a priori, um etrog seco. Parece que, então, que de acordo com a Rabiuda, também o etrog não precisa ser meudar. Quando está escrito no pasuk prietz hadar, não está tratando de beleza. O etrog mesmo seco é kasher. Já vamos ver o que significa hadar. Mas parece que de acordo com a Rabiuda, mesmo o etrog não precisa ser bonito. Vem a Rabiuda e fala, Rabiuda, Maseh bibnei Krachim. Certa vez as pessoas que moravam numa cidade, Shayu Morishim Laven Livnei Benehem. Rabi falou: olha, tinha um krach, tinha uma cidade aí, que cada pessoa que comprava Arbat Minim deixava de herança para os filhos os Arbat Minim. Então, às vezes, os mesmos Arbat Minim ficavam alguns anos passando de mão em mão e com certeza eles estavam secos. Fala, Rabilda, a gente vê de lá que mesmo algo seco é kasher em qualquer um dos Arbat Minim. Amrula, falando, Rabilda, me chama Raya, Enchatat Hakraya. Fala, Rabilda, não me traz prova de lá. Lá era uma situação incomum, eles não tinham outra opção, eles não tinham como comprar todo ano Arbat Minim. Então lá eles faziam isso só para não esquecer a mitzvah. Mas com certeza os Arbat Minim não podem ser secos. Kataneimiat, porém a gente vê de qualquer jeito, está escrito Rabi Omer, Afeveshim Ksherim, que mesmo Arbat Minim secos são Ksherim, então parece que o Lula, o etrog também não precisa ser meudar, não precisa ser bonito, Mailav, a etrog, a priori Rabi está falando também do etrog, Fagmara lo alulav, talvez Rabi não está falando do etrog, talvez Rabi está falando só do lulav, mas o etrog sim precisa ser bonito. Ou seja, não dá para provar disso que Rabiuda permitiu Arbat Minim secos, que o etrog não precisa ser bonito. Talvez ele está falando dos outros Arbat Minim, mas não do etrog em si. Amarmar, agora a gente vai trazer um pedacinho do que foi dito, só para entender melhor. Do mesmo jeito que eu não posso tirar um dos Arbat Minim, mas eu também não posso acrescentar. Fala uma pshita, é óbvio. Arbat Minim, Arbat Minim, não posso trazer 5, 6, 7, 8. Porque a Braita tem que falar. Isso que a Braita falou, que não pode diminuir, é uma novidade. Certo? Eu poderia pensar, olha, a Torá falou para juntar Bata Minim. Lulav etroga da Aravá. Se eu não tenho um deles, não consigo comprar, vou fazer a mitzvah com 3. Vem a Braita e fala, não, 3 não serve também, tem que ter 4. Agora, falar que não posso aumentar, que eu não posso colocar aqui 5, 6, 7, 8 espécies, isso é óbvio. A Torá falou essas 4, é só essas 4 e não outras. Mal determina, então, porque a Braita teve que falar isso, o que eu poderia pensar? Oil ve'amar Rabiuda lulav tzarich heged, já que de acordo com Rabiuda, o lulav precisa ser amarrado, as folhas não podem ficar soltas. Vem mateminachrina, elechudeikai ve'alechudeikai. Eu poderia pensar que tá bom que o lulav precisa ser amarrado, mas se eu amarrar os arbat aminim por fora, ou o lulav com alguma outra espécie, não tem problema, porque Arbat Minim é uma coisa, o fio amarrando é outra. Talvez o fio que está amarrando não conta como parte dos Arbat Minim para transformar eles em 5. Kamash Melan, que não. Kamash Melan, que algo que foi amarrado, algo que serve para amarrar os Arbat Minim, é como se fosse uma espécie nova. Isso daqui invalida os Arbat Minim. Sim, então, por isso, então, quando a Braita falou que eu não posso aumentar Arbat Minim, obviamente ela não está falando para eu não pegar das, aravá, lulav, rosas e qualquer outro tipo de planta. É óbvio que eu não posso fazer isso. O Hidush é que mesmo que serve para amarrar eles, também não pode ser de outra espécie. Amarmar, vamos mais um pouquinho, mais um pedacinho do que foi dito antes. A Braita disse que se eu não encontrei etrog, não posso trazer outra espécie. Falaram na Pshita, é óbvio que eu não vou trazer outra espécie. A Torá falou pri etzadar, e pri etzadar é etrog. É óbvio que eu não vou trazer agora uma maçã para cumprir a mitzvah se eu não achei o etrog, porque eu mudaria. Mal de tema que eu poderia pensar, eu poderia pensar que tá bom que a Torá falou etrog, etrog é etrog, não é outra espécie, mas talvez numa situação em que eu não estou encontrando etrog, talvez eu vou usar outra coisa. Talvez eu vou trazer outra espécie. Eu vou trazer uma maçã só para não esquecer o conceito do etrog. Eu vou trazer uma maçã e vou escrever nela etrog, só para não esquecer o conceito. Vem a Brata e diz que não. Eu não posso trazer outra espécie, porque Zimnim de nafik churva minei de ate lemisra.
Às vezes isso vai causar problema, vai fazer com que as pessoas achem que serve. As pessoas vão acabar achando que serve usar maçã em vez de etrog. Em algum ano, uma criança vai falar, ah, a gente usava maçã em casa, como assim? E aí vai dar bagunça, vai dar erro, por isso não se traz outra espécie. Tashma, outra braita, para provar se, de acordo com Rabiuda, o etrog precisa ser meudar ou não. Etrog yashan, passul. Verabiuda machir, um etrog velho, certo? Ele é velho, ele já não é mais meudar, já não é mais bonito. Também falam que está passul. Verabiuda machir. Rabiuda fala que um etrog velho está kasher. Tilta derava tilta. Temos aqui uma pergunta para Rava que não tem resposta. Daqui a gente vê claramente que, de acordo com Rabiuda, o etrog também não precisa ser bonito. Depois a gente vai ver o que significa a palavra hadar, certo? Agora vai continuar discutindo aqui a opinião de Rabiuda, se ele realmente fala que o lá precisa ser bonito, o etrog precisa ser bonito ou não, mas a gente continua isso, Bezrat Hashem, em breve. Escolha.